Oi, pessoal, meu nome é Ana Urique e hoje eu vim trazer um conteúdo bem legal. A gente vai falar sobre como criar quadros para planejamento de social media. Mas antes da gente começar, já peço para você se inscrever, dar um like nesse vídeo e compartilhar com os amigos. Bora lá? Bom, para a gente começar, eu fiz esse mapa mental para ir guiando a gente ao longo do vídeo. Bem, mas afinal, o que são esses quadros, né? Bom, os quadros são posts que tratam do mesmo assunto e são divididos ao longo dos planejamentos. Então, a gente vai pensar em um assunto que seja interessante para aquele público, né? Que ele goste e tenha sentido com o cliente, né? Com o segmento. E você vai tratar dele ao longo do seu planejamento. Então, você vai colocar, né? Eu até coloquei ele embaixo. Podem ser divididos em um post por mês ou da maneira que achar melhor. Você pode colocar um por mês, um a cada 15 dias, ou você pode fazer planejamento sim, planejamento não. Você pode dividir da forma que você achar melhor. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui ao longo do vídeo para vocês, tá? A ideia é você tratar a headline, a mesma headline em todos os posts. Então, como exemplo, eu vou trazer para vocês aqui o Ciame. A gente tem um quadro, aqui é uma clínica de estética, então a gente tem um quadro que se chama Ciame. Isso a gente aproveita para tratar, são posts motivacionais. A gente coloca, comece a semana se amando. Aqui é, ei, você, venha ficar ainda mais linda. A sua beleza é única. Então você pode ver que a gente está sempre repetindo aqui o Ciame, tá vendo? E eu vou falar um pouquinho mais sobre ele mais pra frente, tá? Então, a ideia é essa. Quais são os benefícios dos quadros? Vamos lá. 1. Facilita na criação do planejamento. Quando você já tem uns quadros pré-estabelecidos, fica mais fácil ao longo dos seus planejamentos de você já tratar sobre esses assuntos. Então, um exemplo, vamos supor que eu tenha 2 quadros em um determinado cliente. Então, eu já sei que 2 posts do meu planejamento mensal, que são 12 artes, vão ser relacionados a esse assunto. Então, eu já sei que no próximo mês, quando eu for fazer o planejamento, eu já tenho o quadro Ciame da Harmoniza. Então, eu vou trazer um conteúdo motivacional, tá? Então, facilita. Você tem mais produtividade também na hora de criar. Um outro benefício é que, de cara, o público já consegue identificar o assunto. Quando o cliente, né, quando o público já olha ali o post Ciame, ele já sabe que vem algo motivacional. Então, isso é legal, porque o seu público já consegue se relacionar e entender o objetivo daquele post, tá? E o terceiro benefício é que você consegue setorizar melhor os assuntos. Vou trazer aqui de exemplo a Chiquinho. Ó, a gente tem pode ser esse aqui mesmo. O Engatando a Ré. O Engatando a Ré é um quadro em que a gente aborda carros antigos, né? Que a gente fala sobre curiosidades de carros antigos. Então, nesse caso aqui, é o Engatando a Ré sobre o Fusca. Então, a gente fala curiosidades sobre o Fusca na legenda. Então, quando a pessoa se deparar com esse post, ela já vai saber que o Engatando a Ré é um quadro. Então, ela já sabe que a gente vai falar sobre carros antigos. Ela automaticamente já sabe que é sobre o Fusca, porque na foto a gente usou a imagem do Fusca. E na legenda, a gente já consegue trazer essas curiosidades. Então, a gente consegue setorizar esse conteúdo. Então, todo mês, a gente traz o Engatando a Ré de um carro diferente, tá? Para o público dessa autopeça, é um conteúdo pertinente, é um conteúdo interessante, tá? Bem, primeiro passo, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é buscar conteúdos relacionados que chamem a atenção do público. Então, você precisa entender o público do seu cliente. Você precisa saber do que ele tem interesse, o que ele gosta de consumir na página do seu cliente. Então, isso é muito importante. Não adianta você criar um conteúdo, um quadro, que não faça sentido. Que, tipo, no seu público não curte, não tem nada a ver com o seu cliente. Não faz sentido isso. Bem, outro ponto importante é
Pense em temas relevantes, pense em temas que sejam relevantes e façam sentido com o seu cliente. Deixa eu botar aqui um M que ficou faltando. Bom, outro passo importante, né, para você começar, é você trazer assuntos que sejam relevantes e façam sentido para o seu cliente. Não adianta você fazer um conteúdo muito relevante para o público, mas que não tenha relação com o cliente. Então, você precisa se atentar a isso, tá? Tem que fazer relação tanto para o público quanto para o cliente, beleza? Uma dica que eu dou é: faça sempre 1 ou 2 testes para sentir a temperatura, para você ver se aquilo ali vai engajar, né? Para ver se o público vai realmente interagir. Um post, às vezes, acaba sendo pouco, porque às vezes pode ter sido, né, o horário, o dia que você postou, ou então ele não tenha se performado bem. Então, eu acho que 2 conteúdos são legais para você poder fazer esse teste, tá? Beleza, então, vamos lá. Outro ponto importante é o nome do quadro. Vamos lá. Bem, pense bem no nome que dará para o quadro. Ele precisa fazer sentido e ter relação com o assunto e com o público. O Ciame aqui da Harmoniza, ele faz sentido, porque eu tô falando de uma clínica de estética, de beleza, de autoestima. Então, o Ciame faz sentido tanto para o público quanto para o cliente, tá? O Engatando a Ré, ele é muito legal, porque ele faz sentido. O público já entende o Engatando a Ré, né? É uma coisa que você tá pra trás. Então, você faz relação a carros antigos, né? Então, ele tá ali no universo da autopeças, tá no universo do que o seu público tá consumindo. Então, o nome, ele é muito importante. Tem um outro exemplo aqui, que é o Que Cerveja é Essa? Ele é bem direto, ó. Que cerveja é essa? Isso aqui é um delivery de bebidas da região. E a gente trouxe só a silhueta, né, dali da cerveja. E aí as pessoas precisam, nos comentários, irem adivinhando que cerveja é essa. Depois a gente coloca o resultado, ó. Separei o post aqui pra vocês verem, ó. Que cerveja é essa? É uma Heineken, tá vendo? A gente usou a mesma identidade para fazer a revelação, tá vendo? Ó, o fundo é o mesmo, a gente trocou só os emojis, que aqui é uma dúvida e que a gente usou um emoji já com o resultado, né, rindo. E a diagramação aqui da pergunta com a resposta, tá vendo? Então, essa relação também do nome, nesse caso aqui a gente quis ser bem direto com o público. Que cerveja é essa? Já com a silhueta, pronto. E depois na resposta a gente trouxe essa resposta de uma forma com a mesma identidade. Vou falar disso lá na frente também. Bem, então o nome do quadro é algo bem importante de você ser pensado. De repente, quando você fizer esse teste aqui, né, do primeiro e do segundo post, você acaba tendo uma ideia, tipo assim, um insight de mudar o nome. Fala, poxa, eu posso dar uma adaptada. Então, vale a pena, nesse teste, você se atentar ao nome do quadro também. Se sentir a necessidade de trocar ele, né, depois, tudo bem também. Ok? Mas a ideia é você tentar definir o quanto antes para que isso vire, as pessoas comecem a identificar quando forem impactadas pelo post, tá? A identidade dos posts é outro ponto bem importante que você precisa se atentar, tá? Crie uma identificação que se repita em todos os posts. Pode ser na fonte, no nome, nas cores, na hashtag, enfim. Mas é legal que ela se mantenha sempre igual, tá? Um exemplo, aqui no Ciame, a gente usa o mesmo nome, né? A gente tá sempre martelando ali no nome, para as pessoas poderem se identificar e sempre associar. E a gente usa a fonte igual, tá? Pode ver, ó. Aqui depois eu falo desse, ó. Aqui no 0 grau a gente tem que cerveja essa, né? Que a gente usa o mesmo nome e a gente usa a mesma identidade na hora de revelar, tá vendo? As pessoas precisam entender que esse post é referente a esse conteúdo aqui, tá? Então, a gente usa o mesmo nome e a mesma identidade ali da cor. E o Engatando a Ré, a gente também sempre usa o mesmo nome. A gente acaba mudando um pouco da identidade da foto, né? Porque aí vai de acordo com cada carro, tá? Eu vou mostrar um pouco disso aí pra vocês.
É óbvio que ao longo dos meses é normal de você mudar um pouco o padrão, não a identidade visual dos posts, né, das artes, mas o padrão você acaba mudando. Então, não tem problema se você mudar uma coisa ou outra, mas alguma coisa tem que manter igual. Ou o nome, ou a fonte, você tem que ter essa identificação. O público precisa disso, tá? Para ele entender que aquilo é um quadro, né, que tem ali posts antes que vão vir mais à frente, enfim. E uma coisa importante nisso, nessa parte da identidade dos posts, é para que você sempre esteja alinhado com o designer que vai criar. Né? Se não é você que está criando as artes, se você tem um designer para isso, como é o meu caso, aqui eu tenho designer para criar as minhas artes, então eu sempre estou alinhado com eles, né? Eles já entendem quando eu coloco no planejamento, eles já entendem ali o que é um quadro. Então, na hora deles criarem, eles já vão se atentar em repetir o nome, às vezes uma diagramação, uma cor, enfim. Então, esse alinhamento com o designer é muito importante, tá? E assim, para encerrar, antes de eu mostrar uns outros exemplos que eu quero para vocês, quanto mais criativo, né, forem esses quadros, melhor. Então a ideia é que você use a criatividade aí no nome, no conteúdo, no tema que você for abordar, em como você vai abordar. Então a criatividade ela é a chave aí para você ter uns quadros legais, tá? Bem, eu separei aqui uns outros que eu vou passar bem rápido, tá? Se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada no Behance da agência Tucano, tem alguns exemplos lá. E em breve a gente vai soltar outros clientes novos que a gente tá meio desatualizado dos clientes, tá? Mas vamos lá, tem o Engatando a Ré. Aqui a gente tem, vamos passando aqui comigo, ó. O Que Carro é Esse? Tá vendo? Esse aqui a gente não colocou a silhueta, a gente colocou um pano vermelho que mostra só um pouquinho do carro, né? Então, é um outro quadro que a gente vai fazendo. Nem sempre a gente faz ele todo mês, né? Foi o que eu falei. O tempo que você for trabalhar, isso vai de acordo com você mesmo. Mas é um quadro que a gente tem. Aqui, ó. Que carro é esse? Já com o carro revelado. Mas você pode ver que já tem uma diagramação diferente e tudo mais. Mas o nome, ele tá sempre se repetindo, tá? Deixa eu ver mais aqui. Vamos olhar. Ó o Engatando a Ré também, está bem bonito, da Brasília, já é também ó, num outro padrão, tá vendo? Ó, Engatando a Ré. Esse não, esse aqui era uma outra coisa. Ó, que carro é esse? Também com uma silhueta, também. Aqui a gente já diz a marca do carro, então já dá uma ajuda aí pra galera, né? Que carro é esse, seguindo o nome. Ó, aqui já é o carro revelado, tá vendo? A gente já botou as cores. Vamos ver, ó, outro Que Carro é Esse? Ó, outro Que Carro é Esse? Também já revelado. Ó, tem bastante coisa aqui, hein? Deixa eu ver mais aqui. Ah, aqui é legal, esse é uma imobiliária. E a gente fez um quadro que era uma dica de decoração. Então, aqui nesse caso, né? Era dica de decoração, plantas suculentas. Aí aqui em cima eu acho que tem outro que eu vi que a gente dava outra dica de decoração. Deixa eu achar. Aqui, ó. Dica de decoração, quadros decorativos. E aí na legenda a gente, né, entregava mais do conteúdo. Então, também é legal. Ó, dica de decoração. Aqui do Zero Grau, a gente tem o Fight das Cervejas. Então, a gente colocava... Eu acho que tem outros aqui. Vou achar. De Fight da Cerveja. Acho que eu não abri. Mas, enfim, lá no Zero Grau tem outros fights da cerveja. Tem um que é Antártica e Brahma também. Então é legal porque as pessoas vão interagindo, né? Vão marcando outras pessoas também. Tem o Você Prefere, que a gente colocou, né? Vodka ou gin também. O Que Cerveja é Essa? E o Ciame, que eu separei aqui pra vocês. Bem, então... essas são as referências, tá? Depois vocês podem dar uma olhada para buscar outras e tentar também buscar referências em outros perfis, em outros sites, para você ver realmente outros conteúdos que façam sentido aí com o seu cliente. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e comece a criar quadros legais aí para os seus planejamentos dos clientes, beleza? E se você quer saber mais sobre social media, né, ter mais ideias, mais dicas e mais curiosidades sobre o universo de social media, você pode me seguir no Instagram.
O meu Instagram é c.ourique, você vai ser muito bem-vindo lá. E continue ligado aqui no canal do DA porque vem muita coisa boa.